Oi, gente. Meu nome é Adriane Vitória e eu tô começando mais um vídeo aqui no meu canal. E, gente, esse vídeo é, tipo assim, é um dos vídeos mais gratificantes que eu vou fazer aqui no meu canal. Gente, sério, eu tô muito eufórica, sabe? Eu tô muito... Eu ia deixar pra gravar esse vídeo daqui uns 3 meses. Só que eu não vou aguentar, porque eu tô muito eufórica, muito... sabe? Quando várias coisas boas acontecem na nossa vida, a gente fica... No meu caso, eu fico às vezes sem reação. Então, eu tô gravando esse vídeo hoje. Hoje é dia 26 de abril. Ou seja, vocês vão ver daqui a 3 meses esse vídeo. Mas eu tô gravando dia 26 de abril. Por que eu tô gravando dia 26 de abril? Vocês só vão ver daqui a 3 meses. Porque eu só vou postar ele quando a minha bênção se concluir 100%. Mas o nome de Jesus já tá concluído, entendeu? Só que eu quero concluir 100% porque pra não ter nenhum erro, sabe? Eu acredito muito em olho gordo, sabe? Inveja. Então, mas o Deus que você crê, que você tem fé, ele é maior do que isso tudo. Sim, gente, ele é maior do que isso tudo. Mas mesmo assim, na Bíblia diz pra gente sempre vigiar. Então, eu prefiro, sabe, deixar 100% a benção completa pra postar esse vídeo pra vocês. Eu sei que pouquíssima pessoa vai assistir esse vídeo, porque quando não sei se vocês vão entender, mas sempre que é algo relacionado a Deus, ou testemunho, ou algo desse tipo, ninguém tem interesse. Mas por um lado é bom, porque só quem vai assistir esse vídeo é quem realmente vai ter, assim, vai ver o que aconteceu de tão bom na minha vida. Enfim, gente, vamos recapitular lá em 2022. Tá, lá em 2022, eu acho que, se eu não me engano, foi em outubro, eu vim pra Teresópolis pra visitar a família do meu marido, porque a família do meu marido se mudou pra Teresópolis. No caso, a família que eu quero dizer é a mãe dele. A mãe dele se mudou pra Teresópolis e a gente veio visitar ela, que meu marido entrou de férias no trabalho dele, e a gente aproveitou as férias dele pra vir visitar a sogra, né, no caso, a minha sogra, aqui em Teresópolis. E tudo que eu vou falando aqui, gente, tem vídeo aí, tá, pra vocês poderem assistir, da viagem que a gente fez, que a gente ainda viajou de moto, entendeu? Então, cara, tudo. Se vocês for para perceber, em cada detalhe Deus cuida da gente, sabe? Deus cuida em cada detalhezinho ali, ele vai cuidando de você. Eu tô fazendo esse vídeo porque, como vocês sabem, né? Quem me segue há bastante tempo sabe que eu era da igreja, porém eu estou afastada, eu não estou mais na igreja. E eu quero muito falar do meu testemunho, sabe? Para as pessoas. Mesmo eu não estando na igreja, mas eu, assim, eu me sinto ainda filha de Deus, sabe? E eu quero muito que as pessoas saibam das coisas boas que acontecem na vida, principalmente na minha vida, e que Deus, cara, Deus age na nossa vida, sabe? Eu quero deixar isso bem claro, que Deus age na nossa vida em cada detalhe. É só a gente parar pra perceber. A gente veio, né, visitar minha sogra aqui, e eu gostei muito do lugar. Muito, mas, tipo, modo surreal. E eu não sou de gostar de lugar assim pra, tipo, nossa, vou me mudar pra esse lugar. Não sou. Às vezes até eu vou assim, nossa, que lugar legal, seria legal morar aqui. Mas não de, tipo, nossa, eu vou me mudar pra esse lugar, sabe? E eu coloquei isso na minha cabeça. Do nada, tipo, sabe? Aleatoriamente. Simplesmente eu coloquei isso na minha cabeça. Falei pro meu marido, na viagem mesmo que a gente tava fazendo, eu virei pra ele e falei, olha, eu quero morar aqui. Aí ele falou assim, você morar aqui? Como assim? Eu quero que a gente venha morar aqui em Teresópolis, todo mundo. Eu, você, minha mãe e meu pai, porque onde eu vou, eu tenho que carregar minha mãe, meu pai e meu irmão. Não tem como, não existe a Adriane sem minha mãe, meu pai, meu irmão comigo e o meu marido. Tá entendendo? Eu sou muito família, gente. Gente, era simplesmente uma ideia, sabe? Era simplesmente uma ideia. Nem eu mesma acreditava em si que isso iria dar certo, que isso iria funcionar. Mas sabe por que funcionou? Falei com Deus. Claro que nem tudo é um mar, né? Um mar de rosas. Teve bastante prova pra gente passar. Bastante prova mesmo. Porque Deus... Como é que eu posso dizer, gente? Ele gosta de provar a gente, sabe? Pra ver se a gente realmente quer aquilo ali. Se a gente realmente é merecedor também daquilo ali, sabe? A primeira prova que a gente passou, na verdade, eu não considero nenhuma prova, eu considero um teste. Que a gente passou foi que eu fui pra escola. Era um dia normal, eu fui pra escola. Depois disso, né? Depois dessa viagem que eu falei, pedi pra Deus pra gente ir pra lá. Eu cheguei em casa e contei pros meus pais que eu gostei muito do lugar. Obviamente eu não sou besta, tirei foto de tudo que eu vi, mostrei pra eles que o lugar era bom.
E falei com eles, conversei, meus pais super aceitaram. Outra coisa que Deus me ajudou, que meus pais super aceitou a minha ideia mirabolante de se mudar pra uma cidade que eles nunca nem viram na vida, né? Que eles nunca tinham vindo em Teresópolis. Eles, juro pra vocês, a primeira vez que eles pisaram em Teresópolis foi pra vir já, pra morar, com a mudança já. Vocês têm noção. Mas enfim, uma semana, num dia normal, eu fui pra escola, que eu ainda tava estudando à noite, né? Terminando meu ensino médio, fui pra escola. Meu marido tava trabalhando na empresa dele e a gente tava agindo a nossa vida normalmente, porque eu não tinha muito o que fazer no momento. E a gente tava todo mundo já, a família toda com propósito de se mudar pra Teresópolis. E o meu marido, quando voltou do trabalho, ele encontrou um moço. Não tem nada disso aqui, gente, no canal, porque eu não exponho também a minha vida, assim, sabe? Também tão aberta pra vocês, porque tem coisas que, né, a gente não precisa também expor, sabe? Mas hoje eu tô vindo aqui expor essas coisas porque eu senti no coração, sabe, de falar essas coisas, coisas boas que Deus faz. Pra mostrar pras pessoas que Deus ainda faz coisa boa, gente. Ele sempre cuida da gente. Meu marido tava no ônibus, aí ele encontrou um senhor de idade, nesse ônibus. E ele tava perdido, gente, super perdido. Sorte que o genro dele ligou pra ele pelo celular e ele não sabia de onde ele tava. Então, o genro dele pediu pra ele passar pra primeira pessoa, passar o telefone, sabe? Pra primeira pessoa que ele visse. E a primeira pessoa que ele viu foi meu marido. Então, ele passou o telefone pro meu marido. Aí o genro dele explicou que o cara que tava ali do lado dele era o sogro dele e tal. No caso, do lado do meu marido. Era o sogro dele e tal, que ele tava perdido. Nisso, meu marido conduziu ele até a nossa casa. Falou, não, vai lá pra nossa casa e tal. Foi pra nossa casa. Chegou lá, ele ainda ficou meio assim, né? Da minha mãe recebeu um estranho dentro da casa dela. Mas minha mãe super recebeu o moço. Porque a gente, assim, a gente viu que ele não era um moço, tipo assim, que ia fazer ruindade ou algo desse tipo. Ele realmente estava perdido. Então a gente levou pra nossa casa, meu marido, né, levou. Minha mãe super acolheu. Quando eu cheguei lá, ele já estava lá, o moço, né, já estava lá. A gente tratou ele, tipo, super bem, entendeu? Conversamos com ele. Contamos nossa vida pra ele, ele contou a vida dele também pra gente. Fizemos janta, a gente deu janta pra ele, todo mundo comeu, se divertiu. Depois disso, a família dele chegou, a família dele era de longe. Gente, o moço era de Belo Horizonte, tipo, pra quem sabe, eu morava em Duque de Caxias. Duque de Caxias não, Belfor Roxo. É porque era divisa, mas eu morava em Belfor Roxo. Gente, tipo assim, quem já foi de Belo Horizonte pra Belfor Roxo sabe que é um rolê, tipo, entendeu? Muito grande, tipo, é longe, sabe? Meu marido conseguiu o acesso ao celular do moço, pegou o WhatsApp do genro dele, da filha, entrou em contato, passamos a localização da nossa casa, tudo bonitinho pra eles ir lá buscar o moço, né? Eles chegaram lá, gente, era em torno de 11 horas, umas 11 horas, 11 e pouca da noite, eles conseguiram chegar lá, porque a gente só conseguiu falar com eles, né, sobre o acontecido, né, de onde o moço estava, já era umas 7 e pouca da noite, que era o horário que o meu marido chegava do trabalho. Aí, enfim, gente, ele conseguiu voltar pra casa, graças a Deus. E assim que ele saiu de lá de casa, a gente olhou um pra cara do outro e a gente falou assim, sabe o que que é isso, né? Aí a gente, todo mundo já sabia, a gente já tava ligado, sabe? Que a gente já tava ligado, a gente já tem noção das coisas. A gente sabe. Aí a gente falou que isso foi um teste, gente. A gente tem certeza que foi um teste de Deus. Tipo assim, porque todo mundo queria essa bênção, né? De vir poder morar em Teresópolis. E foi só a gente pedir isso que aconteceu esse fato do moço, de Deus entregar, de uma certa forma, né? Esse moço em nossas mãos. Tipo assim, quero ver como vocês vão cuidar do próximo, sabe? Como vocês vão cuidar do próximo, ajudar o próximo. Já que vocês querem serem ajudados, quero ver como vocês vão ajudar o próximo também, sabe? E eu creio que a gente super passou no teste, porque a gente, tipo assim, tentou o moço super bem. A gente, tipo assim, teve uma hora que parecia até que ele era da nossa família, gente. Sério. Depois disso, passou mais uma semana e a gente na luta começamos a querer vender a nossa casa. Tirei foto de tudo quanto é canto, de cômodo, tal da nossa casa. Começamos a colocar no Facebook, né? Começamos a colocar no Facebook a venda da casa e tudo mais, tentando vender. Nada, né? Aí passou mais ou menos umas 2 semanas depois desse acontecido. E eu vi
uma moça, que eu não vou explanar nomes aqui, mas enfim, outra prova também, mas ao mesmo tempo bênção que aconteceu na nossa vida. Que uma moça comentou não, né? Publicou lá no Facebook que estavam procurando caseiros, né? Caseiros pra trabalhar e morar aqui em Teresópolis e tal. Aí a gente fez uma entrevista de emprego, né, com ela e com o marido dela. A gente fez por WhatsApp mesmo, ligação de vídeo, sabe? Porque eu expliquei a ela o fato de a gente morar longe e tal. E não tinha como a gente vir aqui só pra fazer uma entrevista de emprego. Enfim, a gente passou na entrevista, eles falaram que queria organizar tudo pra gente vir pra Teresópolis. Meu marido largou o emprego dele. Na hora, tipo, no dia seguinte ele foi lá, largou o emprego dele. E com um dia e meio, praticamente, a gente já tava aqui em Teresópolis. A gente veio pra Teresópolis e começamos a trabalhar nessa casa como caseiros e tudo mais. Foi bom porque eu digo que foi uma bênção. Foi uma bênção pelo fato de que foi uma oportunidade, sabe, que Deus deu pra gente conseguir ficar aqui em Teresópolis, porque o que eu vou falar daqui pra frente, gente, é uma coisa surreal. Surreal, que se você juntar um fato no outro, tipo, Deus fez tudo encaixadinho, sabe? A gente veio pra cá, a gente ficou um mês só. Um mês de emprego, né? A gente ficou um mês nesse emprego. E com esse um mês foi excelente pra gente conseguir organizar tudo na nossa casa. E a gente começou a trabalhar morando aqui em Teresópolis. Foi bem difícil pra mim, porque foi a primeira vez que eu fiquei muito tempo longe dos meus pais. E, tipo assim, eu não sabia nem quando eu iria ver meus pais. Não ver, mas, tipo assim, ficar perto deles, sabe? Como eu já estava acostumada. Eu ia lá, uma vez por semana eu tava conseguindo ir lá. Porque com moto é um pouco mais barato. Então, uma vez por semana a gente conseguia ir aqui, nas nossas folgas, a gente conseguia arrumar um tempinho de ir lá. Mas também era tipo vapt-vupt. A gente ia num dia, dormia lá, no outro dia a gente já tinha que acordar e voltar pra Teresópolis. E nesse um mês que a gente ficou nesse trabalho, uma coisa inacreditável aconteceu. Porque, como eu falei pra vocês, a minha mãe ajudei minha mãe, né, a colocar a casa à venda. E ela de lá e eu de cá, postando tudo quanto era grupo, a venda da casa. Chegou até umas oportunidades, tipo assim, umas pessoas que queriam comprar a casa, mas não era a oportunidade certa pra gente conseguir comprar uma casa aqui em Teresópolis, sabe? Que apareceu um casal super abençoado, que gostou muito da nossa casa. Tipo, eles gostaram surreal da nossa casa, sabe? Só que eles não tinham dinheiro, sabe? Espécie, pra dar na nossa casa. E o que a gente fez? Só que eles tinham uma outra casa. Eles tinham uma casa em Cabo Frio. Olha isso, gente. Presta bem atenção nessa parte dessa história. Esse casal gostou muito da nossa casa, porque eles queriam muito uma casa lá, tipo assim, eles queriam literalmente ali, naquele bairro, naquela rua, a casa. Porque a mãe do moço que comprou a nossa casa, ele, tipo assim, era na nossa rua praticamente ali a casa dela. E ele queria morar muito perto da mãe dele, sabe? Ele falou que até visitou outras casas, mas a nossa era a casa perfeita pra ele. Só que, como eu falei, eles não tinham dinheiro, esse casal, né? Não tinha dinheiro pra pagar. Então, o que aconteceu? Eles tinham uma casa em Cabo Frio, né? Uma casa linda, 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 linda em Cabo Frio. Só que não era o que a gente queria morar em Teresópolis. E eles queriam fazer uma troca nessa casa, tipo, sabe? Permuta, gente, pra quem sabe, permuta. Você troca casa por casa. É tipo um pagamento à vista que você dá pra pessoa, entendeu? Você troca uma casa por outra. E ele queria muito trocar essa casa dele com a gente, só que era uma casa em Teresópolis, não em Cabo Frio. Aí minha mãe falou comigo, minha mãe, nossa, veio aqui um moço, um casal, gostou muito da casa, mas eles querem trocar por uma casa em Cabo Frio e tal. Aí eu lembro que eu até falei assim, desiste, porque não tem como a gente trocar uma casa em Cabo Frio. Só que aí minha mãe falou assim, e se a gente fizesse troca por troca? Aí eu, como assim? Aí ela, e se a gente pegasse essa casa de Cabo Frio e começasse a divulgar, em vez de divulgar a nossa casa à venda, em vez de divulgar a nossa casa à venda nos grupos, por que a gente não começa a divulgar a casa em Cabo Frio nos grupos de Teresópolis, trocando por uma casa em Teresópolis? Juro, gente, eu falei, isso não vai dar certo. Eu juro pra vocês que eu falei pra ela que não ia dar certo isso, porque isso era uma ideia de jirico, queimei a minha língua.
Cara, e foi muito coisa de Deus, que uma coisa se encaixou na outra e rápido. Por isso que ninguém hoje, tipo assim, todo mundo que eu converso, eu falo, ninguém entende como a gente conseguiu uma casa própria, tipo, em um mês, sabe? Mas foi muito coisa de Deus. Deus estava no comando o tempo inteiro. Tipo, coisas que inacreditável, como trocar uma casa por outra casa, tipo, deu super certo. Com certeza, claro que todo mundo tava a par de tudo, tá? Que tava acontecendo. A gente explicou pro moço como ele queria a nossa casa, e a gente queria uma casa em Teresópolis, se ele disponibilizava da gente anunciar a casa dele como se fosse nossa já, pra trocar pra uma casa em Teresópolis. Ele super aceitou, e ele falou que trocando as casas estava tudo certo pra ele. Aí a gente já começou a procurar casa em Teresópolis. A gente viu uma que no nosso ver ia ser super boa pra gente. A gente foi lá, não gravei, mas a gente foi lá, eu e meu marido, que a gente já tava aqui em Teresópolis. Tá vendo como as coisas se encaixam? Foi justamente no tempo que eu e meu marido chegamos aqui no suposto emprego. Que lá pra frente eu vou explicar porque que não foi tão bom assim, mas enfim. Aí eu e meu marido, como a gente já tava aqui em Teresópolis, a gente foi visitar a casa, mas a gente não gostou. A casa, tipo, não era nada do que tava, sabe, do que a gente tava esperando. Infelizmente, a gente ficou muito frustrado. Eu chorei muito, porque o moço, esse casal da casa, ele tinha dado somente uma semana pra gente conseguir arrumar um jeito de fazer a troca com ele, porque ele tava morando de aluguel e tudo mais, e já tinha outra casa lá em Belford Roxo que ele tava de olho também, mas a nossa é prioridade. Mas se demorasse muito, ele ia dar prioridade pra outra casa. Então, tipo assim, um desespero enorme, porque era a chance mais próxima que a gente tinha pra conseguir morar em Teresópolis. Aí nisso chegou a segunda casa, que é essa aqui que a gente tá, e a gente veio, eu e meu marido novamente viemos pra visitar a casa. Todas as casas que a gente ia, no caso todas não, daqui foi só duas, a outra e essa aqui que a gente escolheu. Enfim, que a gente fez chamada de vídeo, porque a casa não era só pra mim, era pra minha família, então eles também tinham que escolher junto. Fizemos uma chamada de vídeo, falamos, olha, a gente vai lá, tal dia, tal hora, vamos fazer a chamada de vídeo pra todo mundo escolher junto. Aí eu fiz a chamada de vídeo, tem até aí, gente, o vídeo aí. Do dia que eu vim visitar a casa. A gente também explicou pra ele que a gente tava trocando uma casa por outra e tal. Explicamos tudo detalhado, ele super entendeu, até porque ele já era safo nessas coisas, sabe? De rolinho. Aí nisso, na mesma semana, olha só como Deus é bom, na mesma semana, esse moço foi lá na casa de Cabo Frio, o dono da casa real também foi lá, né, pra apresentar a casa pra ele, e resolveram tudo lá, trocaram a casa, e a gente trocou a casa lá. Entendeu? Um trocando a casa com o outro. Tipo, na próxima semana a gente já tava resolvendo coisa de documentação, que tipo, também foi super rápido, super prático, que a gente achou que seria uma burocracia, mas foi super prático. A minha mãe passou a casa de lá, né, de Belford Roxo, pro nome do casal que queria a nossa casa, e o casal passou a casa de Cabo Frio pro nosso nome. Aí a gente passou a casa de Cabo Frio para o moço que queria a casa de Cabo Frio, e o moço de... Entendeu, gente? Passou essa casa aqui para o nosso nome. Por isso que eu falei que a gente comprou a casa. De uma certa forma, a gente comprou a casa à vista. Porque foi um método de pagamento, sabe? É um método de pagamento você trocar uma coisa por contratos mesmo de compra e venda, como se a gente literalmente estivesse comprando em dinheiro espécie. Sabe? A próxima bênção é que a gente veio para cá, para Teresópolis, sem emprego praticamente. Minha família, eu e minha família, a gente viemos sem emprego no dia da mudança. Porque esse emprego que eu estava, eu e Eric, que a gente estava, era furada. Infelizmente, era uma furada. O patrão da gente não quis pagar a gente, sabe? Ele não quis pagar a gente, ficou enrolando. Tipo, sabe aquelas pessoas que contratam as pessoas dizendo que é isso, é aquilo, é carteira assinada, não sei o quê. No final não foi nada disso, não foi carteira assinada. E muito menos pagamento, não teve pagamento. A gente tinha um dia certo para ser pago, né? Chegou no dia, ele não quis pagar a gente, falou que tava com muita dívida. Esperamos mais um pouco, ele não quis pagar também. Ele vivia dando datas, entendeu? E chegava nessas datas, ele não queria pagar. Até que a gente desistiu, né? Saímos desse emprego, porque não adianta também ficar num lugar que você não vai ser pago, né? Mas foi muito bom. No fundo do meu coração, eu agradeço também. Não a ele, mas a Deus, porque foi uma ótima oportunidade. Porque como a gente estava trabalhando como caseiro, a gente conseguiu ficar um mês aqui em Teresópolis, sem gasto praticamente nenhum, tipo, que a gente tinha moradia,
A gente não pagava água, não pagava luz, não pagava gás, não pagava nada. A gente só pagava, tipo assim, a nossa comida. A gente ia comprar a nossa comida, né? Só isso. Mas, tipo assim, foi muito bom, porque a gente conseguiu ficar aqui sem ter tantos gastos, sabe? Mas, enfim, a gente veio na base da sorte. Literalmente, da sorte não, de Deus. Porque eu tinha largado, ele tinha largado esse emprego. Meu pai tava terminando, né, de sair de lá do emprego que ele estava. E a gente ficou aqui sem emprego, sem nada, tipo, na mão de Deus, literalmente. E um pouquinho antes, gente, um pouquinho antes do meu pai vir pra cá, eu entreguei o currículo no galpão dali de baixo, entreguei o currículo dele e do meu marido. E quando ele veio pra cá, ele já veio empregado. Graças a Deus, meu pai já veio empregado nesse galpão. Em torno de uma semana depois, o meu marido foi chamado também nesse galpão. Os dois começaram a trabalhar. A gente ficou super aliviadas, porque, né, ir pra uma cidade que você não tem nem família nem nada por aqui. E, tipo, sem emprego, uma coisa surreal, né? Então, tipo assim, eu sempre quis falar isso aqui no canal, gente, sempre, mas eu gosto de deixar as coisas, tipo assim, as coisas acontecerem 100% pra poder vir contar pra vocês. E, tipo, até hoje eu fico sem acreditar que cada coisa se encaixou uma na outra. Tipo, Deus deu a oportunidade de eu e meu marido vir pra cá, pra Teresópolis, ficar num lugar que a gente não ia precisar pagar estadia, nem nada desse tipo. A gente ficou ali trabalhando, né? Mas tecnicamente de graça. E nesse período certinho foi onde a gente conseguiu achar uma casa aqui e fazer esse rolê todo das transições das casas. E, cara, tudo se encaixou perfeitamente, perfeitamente. Tipo, em uma semana a gente conseguiu trocar casa por casa e se mudar, sabe? Por isso que a gente se mudou no Natal, né? Porque a gente já teve aquela semana ali pra fazer tudo. E Deus foi tão bom que a gente conseguiu pagar tudo, gente. Tanta mudança, porque só a mudança deu R$ 2.000, porque a gente teve que fazer 2 mudanças. Um no dia, o outro no outro. Cada dia foi R$ 1.000 que o moço cobrou. Então, Deus, cara, ajudou a gente em tudo. Tanto em pagar a mudança, tudo, tudo, tudo. Mas depois de um mês, o meu pai foi dispensado desse galpão que eu falei pra vocês. Ele foi dispensado. Mas isso também era plano de Deus. A gente imaginava, mas ao mesmo tempo a gente fica, será que é mesmo, sabe? Até nisso também era plano de Deus. Porque esse galpão, né? Meu pai não estava muito satisfeito ali com esse trabalho no galpão ali. E ele queria muito um trabalho específico, sabe? Um trabalho específico pra ele. Tipo, ele queria uma empresa assim, assim, assado. Sabe? Ele queria... Não é nem o trabalho em si, mas já a empresa. Ele queria empresa que tivesse a carteira assinada, tudo bonitinho. Que tivesse um salário bom. Que tivesse benefício, essas coisas. Aí Deus tirou ele de lá, né? Tirou ele desse galpão. Ele foi dispensado. A gente ficou meio assustado, de primeira, né? Porque só ficou o Eric trabalhando. E o meu pai começou a entregar currículos em vários lugares. E, cara, Deus é tão bom, mas tão bom que não faltou nada. Nada aqui em casa, sabe? Não faltou nada. A gente ficou até abismado. A gente tava até conversando nesses dias aqui, tipo assim, lá em Belford Roxo, quando a gente morava lá, meu pai e Eric trabalhando, tipo, os dois trabalhando, sabe? E às vezes a gente passava umas certas necessidades. Por exemplo, a gente fazia nossas compras. Se vocês forem, gente, não é mentira, mas a gente fazia nossas compras. R$ 1.000. A gente sempre fez R$ 1.000 de compras. E só que lá a gente não conseguia comprar mistura, sabe? A gente fazia os R$ 1.000 de compras e só saía o grosso mesmo. Aí meu pai tinha que fazer bicos por fora. O Eric incrementar um pouquinho pra conseguir comprar alguma misturinha. E mesmo assim não dava pro mês inteiro. Então, e com os dois trabalhando, né? Então, quando meu pai saiu dali, a gente ficou meio assim, tipo, ia ficar só o Eric trabalhando. Cara, Deus é tão bom que a gente aqui, com R$ 1.000 de compras, a gente consegue comprar as coisas, sabe? Arroz, feijão, tudo. E ainda consegue comprar bastante mistura. Bastante mistura. Mas, enfim, mesmo com o Eric trabalhando, só o Eric trabalhando aqui em casa, Deus segurou nossa mão e não faltou nada. Pelo contrário, a gente conseguiu fazer tanta, mas tanta coisa, gente. Deus segurou real na nossa mão. E para nossa alegria, que é o que eu mais tô feliz, nessa semana, o
meu pai foi chamado para uma entrevista, semana passada. Ele foi chamado para uma entrevista de emprego numa empresa que é aqui perto, que é no nosso bairro mesmo. Ele foi chamado para uma entrevista de emprego, ele foi participar e ele, tipo, super adorou, super amou, porque era o emprego que ele tava pedindo pra Deus, sabe? Com carteira assinada e benefícios. E com isso, ele foi na quinta-feira fazer essa entrevista. Só que na sexta era feriado e no sábado não funciona o RH. Então, na segunda-feira, já ligaram pra ele. Tô muito feliz, né? Já ligaram pra ele, falando que ele foi selecionado e tudo mais, pra ele trabalhar lá. E marcaram pra ele hoje, ele já até foi, pra resolver a parte burocrática, sabe? Aí ele pegou um papel que diz tudo que ele tem que levar, xerox de cada documento, etc. E ele agora acabou de sair pra ir lá tirar foto, 3x4, essas coisas assim, e tirar a xerox dos documentos que ele não tem tirado agora. Muito feliz, porque é o que eu falei aqui num vídeo pra vocês. A minha família é tudo pra mim. E, tipo assim, a gente é muito unido. Tipo, deu ruim pra um, vai dar ruim pra todo mundo. Todo mundo vai ficar triste. Quando ele ficou desempregado de novo, que ele foi dispensado dessa empresa, todo mundo ficou triste, amuado. Tipo assim, caraca, e agora e tal. Então, tipo assim, muito bom, muito gratificante, sabe? Ele ter conseguido o emprego que ele queria, tipo, do jeitinho que ele pediu pra Deus. Então, tipo, claro, se não é Deus, não tem como. É Deus, sabe, na nossa vida. E agora é isso, gente. A gente tem nossa casa própria. Meu pai tá trabalhando numa empresa boa. Meu marido ainda tá lá no galpão, mas creio eu que, em nome de Jesus, um dia ele também vai pra uma empresa melhor. E é isso, gente. Eu tô construindo minha casa, tipo, tudo tá se encaminhando, sabe? Tudo tá andando. Eu tô construindo minha casa, já tô começando até a mobiliar minha casa, tipo, antes dela ficar pronta. Então, tipo assim, muita felicidade, sabe? Muita felicidade. Eu queria muito vir trazer esse vídeo pra vocês, contando tudo que deu de ruim, né? Que lá também foi bom na nossa vida. E contar esse testemunho. Como eu falei, né? Eu não sou mais da igreja, então não tem como contar esse testemunho na igreja. Mas eu falei, então eu vou contar no meu canal. Entendeu? Para as pessoas saberem o que Deus faz na nossa vida. Que tudo. Ele cuidou de cada detalhe, gente. Sério. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.